Amen. Amém. All right. So we're in the middle of our understanding the Christian worldview. A gente está mais ou menos aí no meio, né, do nosso estudo sobre a cosmovisão cristã. We finished talking about morality last time. A gente terminou de falar sobre a moralidade, né, no último tema. And so today we're answering the question, what's wrong with the world? Então, hoje a gente vai para a parte de responder a pergunta sobre o que há de errado com o mundo. So we will begin in scripture this morning. Então, a gente vai começar nas escrituras essa manhã. If you will open your Bibles to Genesis chapter 3. A gente vai abrir as Bíblias em Gênesis, capítulo 3. And if someone could read verses 1 through 19. Nós vamos ler do 1 ao 19. 1 a 19? 1 through 19. Ok, 1 through 19. Do 1 ao 19. Gênesis 3, 1 ao 19. Do you like someone to read this? Yes. Ok, that's right. Então, a gente vai ler do 3, do 1 ao 19. Alguém gostaria de ler? Ou fazer uma leitura circular, alguma coisa assim? 1 ao 19. Posso ler? Posso ler? Vamos lá, então. Quer ler, irmão? Fica à vontade. É o pastor Cláudio que eu estou pensando? De Sabará, eu mesmo amo. Mas sou fugitiva das aulas de inglês. Olha só. Por isso eu estou escondido aqui, para você não me ver. Tô ligada. Mas podem ler, gente, por favor. Bom dia, pastor. Pode ler, Bom dia, Anne. Tudo bem, né? Joia. Ok, vamos ler. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará.
E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Thank you very much. Obrigada, pastor. So I'm sure you all are very familiar with this text. Eu acho que todo mundo está bem familiarizado com esse texto, né? But we need to take a look at it in a new way, in a worldviewish kind of way. Mas a gente precisa olhar para esse texto de uma nova maneira, pensando aí nessa, a partir do que a gente tem estudado sobre cosmovisão, olhar para isso de uma maneira diferente. What are some key takeaways from this text that apply to our discussion of what's wrong with the world? E vamos ver o que a gente vai tirar desse texto e que a gente possa aplicar a essa resposta da pergunta do que é de errado com o mundo. And there's a few other things in there that can affect some of the other questions. Se a gente puder pensar, né, nessas questões que nos afetam em outras questões. And so I have 7 key things to take away. A gente vai ter 7 coisas para tirar disso daqui. So first, the original temptation was that we could be like God. Primeira é a tentação geral. The general temptation. What is it related to God? I'm so sorry. The general. The original. Oh, the original. General, I'm crazy. No primeiro a gente tem o primeiro ponto, né? Então essa tentação, né? O pecado original aí contra Deus. This definitely matters since other worldviews think that we can be like God. Então esse ponto aí vai se aplicar, não é, com essa questão da cosmovisão de quando a gente pretende ser Deus, né? Então esse pecado aí de querer ser Deus. And so as we can see in this text, e a gente pode ver então nesse texto, it would be a mistake to think that we could be God. Que é realmente um erro a gente pensar que a gente pode ser Deus. Number 2. Número 2. We see Adam stood by neglecting his responsibility. A gente pode ver, né, o Adão aí com essa questão da responsabilidade. Adam had a responsibility to faithfully teach the commandment to Eve. O Adão ele era responsável, né, por cuidar das coisas, né, por guardar as coisas, né, Deus colocou essa responsabilidade sobre ele. We see that God gave the commandment to Adam before Eve was created. A gente percebe, né, que Deus deu essa função para Adão antes de ter criado a Eva. And so it seems that Adam had the responsibility to help Eve understand the commandment. Então a gente entende que o Adão ele era responsável por fazer com que Eva entendesse essa missão que ele tinha nesse comando de Deus. In verse 6, it's mentioned that Adam was with her as Eve was being tempted. E no versículo 6, né, a gente tem falando que o Adão, né, ele estava com a Eva nesse momento aí que eles foram tentados e ele estava com ela nesse momento. We know that Eve was the one who was deceived, but Adam was not. A gente percebe, né, que Eva foi a pessoa que decidiu, né, mas o Adão meio que estava ali nessa decisão. And so Adam just stood by and let the fall of the world happen. Então Adão só meio que, né, deixou levar e deixou que isso acontecesse.
Number 3, O número 3, sin is connected to breaking God's law. o pecado nos conecta com essa quebra da lei de Deus. O pecado conecta com a quebra da lei de Deus. So God gave the commandment. Então, Deus deu o comando, Commandment was broken, né, a ordem de Deus, ela foi quebrada. and the result was that their eyes were open. E esse é o resultado, né, dessa separação. And suddenly shame entered the world. E certamente de vergonha, né, sobre o mundo. And we see that the consequence of sin is shame. E a gente pode perceber as consequências, né, dessa vergonha, a partir do pecado. And we see how sin impacts various relationships within the world. E a gente percebe como o pecado, né, ele impacta todas as relações aí do mundo. In the curse to the serpent in verses 14 and 15. E a maldição, né, o que foi colocado sobre a serpente nos versículos 14 e 15. We see the relationship between man and animal was broken. A gente percebe que essa relação entre o homem e o animal, ela foi quebrada. We see our relationships with one another were broken in verse 16. A gente percebe também que a relação de um com o outro foi quebrada no versículos 16. When we see that Eve's desire is going to be contrary to her husband. Quando a gente percebe que, por exemplo, o desejo de Eva ele era meio que contrário ao desejo do marido. And then in verses 17 and 18, we see the rest of creation was broken. Então, a gente percebe no versículo depois 17 e 18 que o resto da criação, esses foram quebrados, foi quebrado esses vínculos. God told Adam that the ground is cursed because of him. Deus fala, né, que a Eva ela vai ter uma consequência, né, por causa disso. And he's going to have to labor very hard to produce food for himself. E ela vai a partir daí gerar, né, os filhos e conceber os filhos com uma dor muito profunda, né, muito grande. And the last thing to take away is that death entered the world. E a última coisa aí que está relacionada com o mundo. And there's a lot of symbolism in verse 19. E tem vários simbolismos aí no versículo 19. Recall in chapter 2 that when God created Adam, E no capítulo 2, quando Deus cria o homem, he scooped dirt out of the ground. ele vai esculpir o Adão, né, da terra. And he sculpted a body for Adam. E ele vai criar, né, esculpir um corpo para o Adão. And he breathed life into it. E ele respira o sopro de vida em Adão. And the tree of life was in the garden to help sustain Adam in life. Ele, né, tem as árvores ali no jardim, né, para manter essa vida de Adão. But when death enters the world, Mas quando isso, né, acontece aí, it reverses the entire process. ele vai meio que acaba revertendo o processo inteiro. Adam goes back into the ground. O Adão, ele vai agora para a terra. The life that God breathed into him is no more. A vida que Deus, né, soprou ali em Adão, ela meio que não existe mais. And so this one sinful act E esse é um ato do pecado, uma questão do pecado. broke all of creation. De quebrar toda a criação, né, de partir, meio que danificar a criação. And so
the theological concept that comes out of this is original sin. E o conceito teológico, né, que vem dessa questão aí do pecado original, I found a helpful definition from J.I. Packer. tem uma definição boa aí em J. Packer. Sinfulness marks everyone from birth. O pecado, ele marca todas as pessoas desde o nascimento. It's there in a twisted heart prior to any actual sins. Ele vai meio que, isso tá difícil, mas ele vai meio que tipo, chegar em todas as pessoas aí, esse pecado. This inner sinfulness is the root and source of all actual sins. E esse pecado, ele é meio que a raiz de todas as coisas pecaminosas que acontecem depois. And it comes to us in a mysterious way from Adam, our first representative before God. Então, vem ali a partir de Adão, de uma maneira meio que misteriosa, que foi esse representante, né, criado por Deus. And so, what is the answer to what's wrong with the world? Então, o que é a resposta para o que está de errado com o mundo? The answer is sin. A resposta é o pecado. Sin has wrecked the entire world. O pecado, ele simplesmente, né, bagunça o mundo todo. And so, eventually, when we look to the solution question, this is what has to be answered. E então aí a gente vai, né, procurar por uma resposta, uma solução desse problema. And the solution must be capable of conquering death. E a solução, ela precisa ser capaz de conquistar a morte, né, de vencer a morte. Restoring the perfection of creation itself. E restaurar, então, a perfeição da criação em si. It needs to be able to reconcile us to one another. E ela tem que ser possível de fazer essa reconciliação de um com o outro. And it needs to be able to reconcile us to God. Principalmente essa reconciliação, ser capaz de nos reconciliar com Deus. So does anyone have any questions about any of that? Alguém tem alguma pergunta sobre isso que já foi falado? I don't think so. Okay. No. So far, when we've looked at defending the worldview questions, we've given defenses to those outside the faith. Então, quando a gente vai aí, né, meio que sair para defender essas perguntas, né, as respostas a essas perguntas, às vezes a gente tem que conseguir fazer isso até tipo, meio que sair um pouco da fé, né, para tentar responder isso daí. But lately with this question, there have been a lot of people claiming to be Christians that disagree with this. Então, né, às vezes a gente vai usar esses conceitos aí, mas muitas pessoas, elas vão, pessoas que não são cristãs, né, elas meio que vão ir contra aí algumas dessas coisas que a gente for falar. Elas vão discordar. It's the progressive Christians. E esse progresso, né, cristão. And so, before we get into some of their ideas, we need to look back in history for a second. Antes da gente, então, para essas ideias mais centrais, a gente precisa, às vezes, meio que voltar um pouquinho e meio que esperar um pouco antes de ir para o ponto principal. You may recall from your church history or theology classes a man by the name of Pelagius. I'm sorry, I think I didn't get this.
You may recall from your church history and theology classes a man by the name of Pelagius. Ok, Pelagius. Mhm. Pelagius. I don't know if I know what is this mean. Could you write, please? Could you? It's a name. Oh, it's a name. Got it. Yeah. Ah, ok. Então, meio que a gente vai. Já nem lembro se eu falou, mas assim, meio que a gente vai, né, sair. Ele cita o nome aí de alguém que fala sobre esse processo aí de explicar sobre essas questões aí, dessas perguntas que ele colocou antes. He thought that we're the masters of our own destiny. A gente, então, vê essas questões das máscaras, das questões do nosso próprio destino. If we're told to stop sinning, we can make it happen. E meio que do início aí, a gente vai passando por isso, a gente pode meio que fazer isso acontecer. We definitely have the capacity in us to stop sinning. A gente realmente tem a capacidade em nós de parar com o pecado. This is because our natural faculties of reason and will aren't compromised by the fall. Não, a gente não tem essa capacidade, desculpa, porque as nossas faculdades mentais, o nosso raciocínio, ele está meio que contaminado aí pela queda. And so we have everything within us needed to resist sin. Então, a gente tem que alguma coisa ali em nós que meio que não resiste ao pecado. We don't need God or his grace. A gente precisa de graça We can solve our own problem. para resolver os nossos próprios problemas. But then remember that Augustine came along and offered a different idea. Mas a gente vai lembrar que o Augustine, ele vai trazer uma ideia diferente. He declared that we have no control over our sinfulness. Ele vai falar que a gente não tem nenhum tipo de controle sobre os nossos pecados. It contaminates our lives from birth and dominates our lives thereafter. Que isso vai meio que marcar a nossa vida desde o nascimento, vai contaminar a nossa vida inteira a partir daí. Humanity is born with a sinful disposition as part of human nature. Ele fala que a gente meio que nasce com uma disposição para o pecado aí, desde nosso nascimento. É como se tivesse um dispositivo aí que fosse... A gente é propenso a pecar. We have an inherent bias towards sinning. A gente tem alguma coisa, né, interna aí relacionada a essa questão de pecar. And so we need God's grace to undo what the fall did and help us to stop sinning. Então a gente precisa, né, necessita da graça de Deus para parar com esse processo do pecado e conseguir realmente, né, não pecar. And so which side is progressive Christianity on? Então, qual lado aí é essa questão do cristianismo progressista? Agora, no final aqui, eu entendi que, eu até me corrigi, na primeira questão lá, é como se o homem tivesse capacidade de conseguir, né, por meio que conseguir não pecar ali, que ele tivesse alguma coisa que ajudasse. Mas aí, no segundo ponto de vista aí, é só a graça de Deus que vai permitir. Aí ele pergunta qual dessas visões que mais se parece com essa questão do cristianismo progressista. Which of the versions? Why the first one or the second one? Yeah, they're on the side of Pelagius. Tem um lado, então, do Pelagius, o primeiro que ele explicou. They deny the idea of original sin. Ele vai negar, tá, gente? Eu não tinha entendido muito bem essa ideia do pecado original. O Pelagius vai negar isso daí.
And instead they put forth the idea of original blessing. E aí ele vai colocar essa ideia tipo, da bênção original. I've got a quote from a progressive Christian. It would probably be a good idea if I put that in the chat. Ele vai colocar, ele vai colocar aqui, então, uma citação sobre essa questão do cristianismo progressista. Deu para entender depois? Eu tinha entendido mal a primeira parte, mas essa é uma ideia como se não existisse esse pecado original e meio que a gente fosse capaz ali de lidar com isso. E a segunda, a gente precisa da graça de Deus, porque desde o nascimento a gente está condenado com essa questão do pecado. A gente tem esse dispositivo aí que meio que, né, a gente não consegue não pecar. I mean, if you want to check the WhatsApp, I put a quote in there. Certo. Ele mandou aqui uma foto, então, dessa que fala sobre o cristianismo progressista. Do you want I translate that? Yeah, it starts. The quote starts with Danielle Schroyer said of this, and then if you want to read through, which is all we can do anyway. Stop there. Let me try to find it. Oh, I'm sorry. What is the start? What is the line? Danielle Schroyer said of this. Okay, got it. Ok. Então, aqui vai falar mais ou menos na segunda linha do que ele mandou, que a Danielle Schroyer, ela fala que eu acho que, I think original blessing, eu acho que na verdade, essa bênção original, na verdade, faz do pecado alguma coisa mais séria, porque ele nos diz que nós somos realmente capazes de ser faithful, de sermos cheios de fé. And yet love, e ainda amáveis quando nós não somos cheios dessa fé. Então, esse tipo de amor nos dá coragem para ser honesto sobre os nossos pecados e os pecados do mundo. E nos empodera a fazer alguma coisa sobre isso. Então, isso nos dá a permissão de praticar, which is all we can do anyway. Tudo que a gente é capaz de fazer de alguma maneira. O pecado não nos separa de Deus. Isso é uma coisa autoimposta. So the quote stops there. Ok, I'm so sorry. Então, essa visão aí vai explicar um pouco do que é esse cristianismo progressista. Ok. Yeah, and so this is very, very man-centered, isn't it? Então, isso é bem central aí, essa é uma ideia bem central dessa questão que ele colocou. We have permission to practice when it comes to our sins. A gente meio que tem permissão de praticar, permissão aqui para praticar meio que vem dos pecados, tipo como se fosse uma permissão de fazer alguma coisa. You know, like if you're practicing for a sport. Como se fosse uma prática de esporte, sabe? Meio que dá para praticar algumas coisas, assim, por conta da bênção, né? You know, sometimes you have good days of practice. Então, é como se a gente tivesse alguns dias de boa prática. And then sometimes the opposite is true. E aí, no outro dia, meio que é o oposto daquilo. What matters is just that you get better and better each time, right? O que importa é a gente meio que ficar melhor e melhor cada vez, certo? Sin isn't actually something we really need to worry about. O pecado é uma coisa que realmente a gente precisa se preocupar, então é realmente uma questão de preocupação.
Sin isn't breaking God's law, which separates us from him. O pecado, ele é uma quebra com a lei de Deus, né? Com o que Deus nos manda e isso nos separa de Deus. The shame you feel is just imposed by yourself. E aí meio que coloca que esse pecado, essa vergonha que a gente sente é uma coisa que a gente impõe para a gente mesmo. It all sounds really nice and flowery, and it makes you feel good about yourself, doesn't it? E isso aí, né, quando a gente coloca desse jeito, meio que, separou de Deus, mas isso é meio que uma punição que a gente coloca sobre a gente, parece um negócio meio florido, né, meio bonito, talvez para tirar um pouco dessa problemática, dessa vergonha do pecado. You may be familiar with some of the worship music from Elevation Church. A gente pode estar familiarizado com essa questão do worship, né? Tipo, dessa adoração, da elevação. Essas músicas, né? Músicas do worship que a gente tem hoje. The pastor of that church is named Stephen Furtick. O nome do pastor da igreja é esse que ele citou aí. Kind of in this sort of idea, he said in a now deleted tweet. E no meio meio que ele disse alguma coisa aí na igreja. Following Jesus doesn't change you into something else. Seguir doesn't change? Yeah, doesn't change Ok. Follow Jesus doesn't change. you into something else. Ok. Meio que seguir, ele falou, né, em uma dessas coisas que seguir Jesus meio que não muda as coisas. It reveals who you've been all along. E a gente meio que meio que isso aí não vai fazer muito sentido. What would it be like to see the you that God sees? Porque a gente tem que meio que ver as coisas da maneira como Deus vê. Yeah, I mean, God doesn't see you as sinful. Tipo, Deus, ele não vê essa questão do pecado. You gotta parece stop um- thinking about yourself wrongly. A gente tem meio que parar, ele está sendo bem sarcástico, mas a gente tem que meio que parar de ficar pensando nessas coisas ruins apenas. So, does this idea from progressive Christianity match what we just read in Genesis 3? E vocês acham que essa questão, né, por exemplo, o que esse pastor coloca nesses louvores de elevação e essas questões de, não precisamos preocupar tanto com o pecado, ela combina com o que a gente viu lá em Gênesis? No, it certainly does not. Com certeza não, né? Isso não combina com que aquilo está descrito, né, como o pecado, como a consequência, né, do pecado. Stephen Furtick sounds more like the serpent and less like what the Bible tells us to do. Ele parece falar mais nessa questão, tipo, tá mais ali com a serpente, né? Tipo, que não tem nenhum muito problema e falando menos sobre o que esse cara, né? Parece que ele tá mais concordando com a serpente de que não tem muito problema do que com o que o próprio Deus disse, né? Que o pecado é uma coisa que traz vergonha, uma coisa, né? Ruim, realmente, muito, muito ruim. And so, aside from debating the biblical text, Então, dentro do texto bíblico, is there a way that we can know that we are right and progressive Christianity is wrong? tem como meio que a gente saber se a gente está, né, dentro de uma questão aí desse cristianismo progressista? And the answer is yes, we can. E a resposta é sim, dá para a gente saber. You may have heard of a guy by the name of G.K. Chesterton. E a gente tem esse cara, né, e o G.K. Chesterton. something like that. He was actually one of the key people in helping C.S. Lewis come to faith. E ele é uma dessas pessoas, né, que ajudam as pessoas a enxergar nessas questões aí que a gente está colocando.
And he believed that original sin was the only part of Christian theology that can really be proved. E ele acredita que essa questão do pecado original é até a única parte da questão da teologia cristã que pode ser provada. He says, though today's society denies the existence of sin, Ele, né, diz que hoje as pessoas, a sociedade, ela meio que nega, né, a existência do pecado. I don't think anybody will deny the existence of a lunatic asylum. Sorry, we don't deny the existence of. The lunatic asylum, like the place where you put the crazy people. Ok. Eu acho que ninguém aqui vai negar, tipo, negar a existência de síndromes, de questões, né, malucas que as pessoas podem, tipo, desses problemas mentais, ninguém nega essas questões de problemas mentais. Men may deny hell, but they'll not deny the lunatic asylum. A gente talvez pode negar, né, o inferno, mas a gente não pode negar essas questões, né, de uma síndrome lunática. And so let's think about the claim he's really making here. Então, o que a gente pode meio que realmente fazer aqui? Can the person who denies the existence of sin Uma pessoa, ela pode negar a existência do pecado, really take a look at prisons and lunatic asylums se a gente pensar nas prisões, né, e nessas questões. I'm so sorry, lunatic. Could you write, please, this word? I don't know if I get it complete. Asylum. Just a second. Eu vou conferir esse aqui, gente. Eu sei que é alguma coisa de problemas mentais, mas deixa eu só checar a tradução disso daqui. Lunatic asylum. Então, ele fala que, né, que a gente não tem como negar a existência, got it, I got it now. Não tem como negar a existência, por exemplo, das prisões ou de manicômios, tá? Esse negócio é um manicômio. So prisons and lunatic asylums are filled with people who have done horrific things. Tanto a prisão quanto o manicômio, né? Ele tá cheio de pessoas aí que estão fazendo coisas terríveis, né? Tipo, meio ou mental ou agindo de maneira errada. Knowing all the terrible things that those people have done, E a gente meio que sabe, né, sobre todas essas coisas terríveis que essas pessoas elas têm feito. can we really deny the existence of sin? A gente pode realmente negar a existência do pecado? When we hear of serial killers in those places who have killed dozens of people, A gente pode ver, por exemplo, né, serial killers nesses lugares e que matou, por exemplo, dezenas de pessoas. who have just committed gruesome crimes. E a gente pode ver, por exemplo, né, crimes muito horríveis. Can someone really take a look at those people and say sin doesn't exist? Tem alguém realmente que pode dizer e olhar para essas questões e pensar assim, não, o pecado ele não existe. There's an apologist by the name of Clay Jones. Tem apologético aí com esse nome, Clay Jones é o nome dele. He did a deep examination of genocide and trying to understand the existence of evil in the world. Ele fez realmente uma pesquisa bem profunda aí sobre, né, essa questão que está em Gênesis e essa questão do pecado no mundo. He looked at all the major genocides in the last 100 years. Ele pega todas. Just the second part, he looked at gender sides.
genocide. Oh, got it, genocide. Então ele vai pegar todos esses genocidas aí nos últimos tempos, ele fez uma pesquisa sobre isso, tá? Sobre essa questão genocida e o pecado no mundo. You know, things like the Holocaust, Stalin killing millions of people, communist China killing millions of people. Então ele vai pegar todas essas questões, né, de pessoas que mataram milhares de pessoas, que cometeram esses pecados, né, coisas típicas do que um genocida faria. And he came to a very interesting conclusion. E ele chega em uma conclusão bem interessante. Genocides are committed by average people. Os genocidas, eles são meio que guiados aí, meio que tem essa tendência sobre uma questão de uma média geral de pessoas. They look like normal people, just like your neighbors. Ah, ele parece uma média geral, ele é meio semelhante, né, ao que seria uma pessoa normal, ele se parece com o nosso vizinho, com uma pessoa normal. And at times they may have been the neighbors of the people that they're killing. E às vezes a gente, né, tem essas pessoas assim, meio que na nossa vizinhança. And so this brings up a very crucial question. E nesse ponto a gente, né, vai aparecer uma pergunta crucial. What has to happen to the average person to bring them to this point? O que acontece, né, com essa população normal aí, tipo, com uma pessoa normal? O que vai acontecer para que ela saia dessa condição, né? Tipo, o geral aí, uma média, e chegue a esse ponto, por exemplo, desse tipo de criminoso? Clay Jones concluded that genocide is just what an average person does. O Clay Jones, né, a pessoa que fez a pesquisa, ele meio que vai concluir que esse genocida, ele é meio que, teoricamente, é uma pessoa normal, seria o que a gente, né, parece uma pessoa normal. Does this match with what scripture concludes? Isso se parece com o que as escrituras, elas concluem, na questão de que essa pessoa aí, né, que comete essas coisas assim, seria o normal do ser humano, né? Tipo, teoricamente, assim, é o que qualquer um de nós poderíamos fazer, por exemplo. Isso parece com o que está lá nas escrituras, com essa definição, por exemplo, do pecado e da nossa tendência a pecar? Jesus gives us the answer in Matthew 15:19. Jesus, ele nos dá uma resposta lá em Matthew 15:19. 15:19. Mateus 15:19. Então, Jesus, ele nos responde isso em Mateus 15:19. Jesus says that out of the heart come evil thoughts. Jesus, ele vai dizer lá que porque do coração procedem os maus pensamentos, murder, adultery, sexual immorality, as mortes, adultérios, prostituição, theft, false witness, slander, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus would conclude that Clay Jones is right. Those evil actions come out of the human heart. Então, Jesus, ele concorda, né, com a conclusão do cara que a gente está falando agora, né, que todas essas coisas, assim, horríveis, elas provém, né, dessa sociedade normal e é uma coisa do ser humano mesmo. And so it seems from a look at the evidence that our view of what's wrong with this world has been proved true. Então, parece que é meio que uma evidência, né, do que
do que a gente encontra no mundo, né? É uma questão, isso é uma verdade, né? If you want to look further at some of his research, here's the book that he put out on it. Se vocês quiserem depois, né, dar uma aprofundada, dar uma estudada um pouco mais profunda sobre o que ele falou, ele deixou um livro aí, Por que Deus permite o mal, né? Why God allows evil. Por que Deus permite o mal, que foi escrito por esse Clay Jones, que é o que a gente está falando agora. It doesn't just cover genocide, it's a general look at the problem of evil in this world. Ele não simplesmente vai falar sobre, né, sobre esse caso dos genocidas, mas sobre todos esses problemas aí do pecado, né, no mundo. So does anyone have any questions about why we're correct? Mas, então, alguém tem alguma pergunta sobre essa questão aí do pecado e da gravidade do pecado, etc., ou algum comentário? Eu tenho um comentário. O conceito do pecado, ele é trabalhado no Antigo Testamento ou é trabalhado mais no Novo Testamento? Pastor Paulo was asking if the concept of sin, it's not the word, the Bible talk more about the concept of sin in the Old Testament or New Testament. In which part we have more about this theme? Probably in terms of like strict theological material, I would probably say the New Testament. Ok, ele falou assim que, provavelmente falando de uma maneira assim mais teológica, né, tipo para explicar, provavelmente o Novo Testamento ele vai apresentar como se fosse, eu entendi mais assim, detalhes, sabe, sobre essa questão do pecado. And I think of that because, there seems to be, like in the epistles, there's a lot of strict theological content. Porque ele coloca isso porque a gente tem, né, nessas epístolas e tal, nós temos mais conceitos teológicos para explicar essa questão do pecado, como se fosse mais exemplos. However, I think both testaments are just as useful and say just as much about them. Mas, de maneira geral, ele acredita que ambos, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento, ele vai, né, tratar dessa questão de maneira satisfatória, digamos assim, né, de maneira que vai dar para usar qualquer um dos dois. And the reason I think that is a very major part of the Old Testament is narrative-based. E a razão pela qual ele acredita é porque isso aí está muito, no Velho Testamento também está muito, é muito uma base, né, do que está colocado ali. And my goodness, is there a lot of sin recorded in the Old Testament? Então, assim, tipo, meu Deus, tem muita coisa ali, né, documentada ali de questões do pecado no Velho Testamento também. I just walked through the book of Genesis with a bunch of teenagers. Às vezes, ele usa o livro de Gênesis para trabalhar com adolescentes. Do you know how difficult that is with how many we'll call them interesting moments in there? Yeah, I think teenagers are difficult for each kind of conversation. I'm so sorry. But, então, vocês conseguem imaginar como é difícil isso daí, né? Tipo, pegar esse texto aí de Gênesis e é meio que
até interessante para explicar para adolescentes, né? E colocar esses termos de uma maneira que eles, né, eles entendam. Eventually, we'll get to the book of Judges, and that's going to be just as bad. E às vezes ele vai no livro dos juízes também, né? E é bem difícil, né, de trabalhar essas questões. Ele fala dos adolescentes, né? You know, the vast majority of the major characters in Scripture have some sort of, or in the Old Testament, have some sort of moral failing. A gente percebe, né, que então assim, né, tem muitas coisas aí dessas questões essas falhas, né, pecados, etc, que são apresentadas aí no Velho Testamento. Abraham was a liar. O Abraão, ele era um mentiroso. Noah was a drunk. Ok, Lo was a Noah. Noah. Mhm. Drunk. Noah was a drunk. Yeah. Drunk, like, okay, got it. Like alcohol. Então, Noé, né, ele era um alcoólatra. You know, David had multiple recorded sins throughout his life. O Davi, ele tem, né, uma lista aí de pecados aí ao longo da vida. The man who God considered after his own heart. E é um homem que Deus considera um homem segundo o coração de Deus. Committed adultery and then murdered the guy or the husband of that wife. E aí ele comete, né, adultério e depois assassinato, né, desse cara que era o marido, né, da mulher lá que ele, né, teve o adultério da Betseba. God told David not to do a census. Né, Deus não disse, né, para Davi fazer essas coisas. The commander of his army told him this is a bad idea. Né, ele dá tipo outros comandos para Davi, que eram coisas melhores, né? And David did it anyways and caused a plague to go out on his people. E o Davi, né, ele vai meio que faz ali também do jeito que ele quer, né? You know, Jonah, the prophet of God, tried to run away from God. E nós temos o Jonas, né, que era um profeta de Deus, mas que na verdade ele tenta, né, correr de Deus. And then got mad at God for God keeping his word. Então Deus, né, ele vai ficar, né, tipo, né, ele não vai aprovar isso daí, ele estava fugindo, né, do trabalho dele. Some of the most morally difficult passages in the Bible are in the Old Testament. Algumas das passagens mais complicadas aí da Bíblia, elas estão, né, no Velho Testamento. And so the Old Testament doesn't teach in such specific ways as maybe the New Testament letters. Talvez o Velho Testamento, ele não vai explicar essas questões de maneira tão específica quanto o Novo Testamento, né? Que tem tudo ali, assim, exemplos, etc. But it still teaches about sin through the narratives it shares. Mas ainda assim, né, o Velho Testamento, ele vai nos ensinar sobre o pecado, né? Trabalha essas questões do pecado. So does that help answer your question? Deu para responder, Pastor Paulo, a pergunta? Sim, o pecado, né, ele é trabalhar, aliás, a ideia do fato, do erro, da ofensa, ela realmente é existente no Antigo Testamento, né, isso é notório. Mas entre o fato em si e o conceito que nós trabalhamos hoje, eu percebo uma lacuna. Por isso que eu fiz essa pergunta, você entendeu? Entre o fato e o conceito. Por exemplo, o conceito de hamartia, que é um conceito grego. Aham.
eu percebo essa lacuna, assim, por isso que eu fiz a pergunta sobre o conceito no Antigo Testamento. Por exemplo, se você quiser falar com ele, Aham. mas Pode, você quer tentar terminar? Acho que você vai ter que me explicar é, um pouco. é porque, assim, a gente percebe, lendo um pouco o conceito no grego, Uhum. e o Homero, né, que ele fala sobre a palavra hamartia, trazendo uma figura, uma ilustração de um arqueiro que lança a flecha, mas que erra o alvo. Então vem esse conceito de errar o alvo, esse arqueiro, nos tempos antigos da Grécia. E Ok, eu esse vou dar uma conceito, explicada nesse negócio que você está falando, senão eu vou acabar esquecendo tudo. It's because Pastor Paulo he's explaining about the a concept. I think it is in Greek, harmatia, Mhm. I don't know how to translate it, but he Yeah. was talking about they have a symbolism, like they put in, like we have the person who have balls, like. Are the archers? Yeah, that's right. So he has, and it's like this because it's like the scene is we don't go to the correct, not reach Missing our the mark. goal. So yeah, we go in a different direction when you do it. So it's like scene is not go to the correct place using this thing to the correct. I'm trying to understand more here. I think it's complicated to translate, but let me understand something more. Mhm. aí existe esse conceito, e depois o Esquilo, né, que ele é um dramaturgo, que Uhum. é o criador da tragédia grega, ele vai trazer a ideia, inclusive ele vai cunhar essa frase, de tudo isso que era falado sobre o pecado antes dele. Ele vai dizer que o pecado é um erro de entendimento. E depois de Esquilo para cá, esse conceito sobre a tentativa filosófica de compreender o erro, né? Por que que o erro existe? Vai ser estabelecido em cima disso. O erro de entendimento. O que é o pecado? O que é o erro? É a falta do entendimento sobre algo, né? Já baseado nessa figura do arqueiro que é o centro. Aí, esse é o conceito de hamartia, e acredito que esse conceito ele é trabalhado no Novo Testamento pelos autores bíblicos, né? Porque é a língua que eles estão trabalhando. A grande pergunta, por isso que eu falo a lacuna para o Antigo Testamento, a grande pergunta é se o conceito trabalha nessa linha de errar, a própria palavra, a etimologia da palavra, é um erro de entendimento, o que seria esse erro de entendimento voltando lá para o Éden? Tá. Então, porque então você colocou, só para ver se eu entendi, que esse conceito tá meio como se fosse faz mais sentido no Novo Testamento, e como seria essa conexão aí de errar o alvo dentro do conceito de pecado no Antigo Testamento? Isso, nós temos no Antigo Testamento o fato. Isso aí nós não podemos negar. Em todo o Antigo Testamento tem a palavra ímpia, a iniquidade, né? Em Juízes 20, 16, por exemplo, existe ali a ideia do não errar o alvo. Lo e hat. E só que assim, o conceito que nós trabalhamos hoje é um conceito de hamartia, que é um conceito da língua grega. E aí os gregos filosoficamente trabalham essa ideia de pecado, de erro, como um erro de entendimento sobre algo. E aí, essa é a minha pergunta, né? Se a gente está nesse conceito, tanto da figura do arqueiro, como também do próprio entendimento de Esquilo para cá, que cunhou a frase que pecado é erro de entendimento, estamos nesse conceito grego, como nós podemos entender qual foi o erro de entendimento lá no Éden?
Eu vou tentar traduzir essa, Pastor Paulo, e se porventura não ficar muito bem, que é bem complexo mesmo, qualquer coisa eu vou perguntar para ele, mas qualquer coisa aí você anota essa pergunta aqui. Com certeza o pastor Jairo vai saber se perguntar melhor, porque ele já entende esse conceito, mas eu vou tentar traduzir para ver se vai funcionar, tá? So I was trying to understand, but I told Pastor Paul that if I couldn't do it in a correct way, maybe Pastor Jairo could ask it tomorrow, because they were explaining the whole concept in Greek, and I don't know, it's really complicated. He was talking, let me try to explain, that nowadays they are using a concept like of someone, the concept of sin here, it's like someone that launches the arrow and doesn't hit the target. So it's like a misunderstanding. It's a kind of misunderstanding of the idea. They don't understand, like it was a mistake. Let me check something. Pastor Paulo, você tinha falado que, no caso, o conceito é como se a gente errasse, tivesse um entendimento errado. Como é que era mesmo? Eu só esqueci dessa parte. O conceito que nós trabalhamos é hamartia. E hamartia, no conceito filosófico, é um erro de entendimento. Ok. É um erro de entendimento. E esse é o conceito que os escritores do Novo Testamento trabalhavam, o conceito de hamartia. Errar o alvo, e tem essa situação de esse alvo ser um erro de entendimento, algo que foi feito contrariamente ao que tinha que ser. Okay. Esse é o nosso conceito que nós trabalhamos no grego, mas a origem do fato é lá em Gênesis, na língua hebraica. Aí a pergunta, o que seria, se nós estamos trabalhando o conceito de hamartia no grego, o que seria esse erro de entendimento lá? Okay, it's because they talk that today they use the hamartia is a Greek concept. That I think it's more related to the New Testament. So they use it, and this concept, it's like you launches the arrow, but you don't get your target, so you don't have it. They use the concept that it's a misunderstanding about something. So sin is a misunderstanding. It's a hamartia concept used for Greek philosophers, I think. And they were asking me that in fact, we have the sin on Old Testament in Genesis, but how can you explain this misunderstanding when, for example, Eva and Adam do it, have this mistake? How can you explain this misunderstanding? Okay, so an additional thing to add to, so obviously, he's doing good at defining the Greek concepts, but we need to also see an integral passage on the topic of sin. And so whatever understanding we have of hamartia, we need to keep in the context of 1 John chapter 3, verses 4 through 10. Ele falou que essa ideia aí do conceito é meio tá indo por um caminho, mais ou menos esse caminho, mas ele vai dar um texto em João. Deixa eu ver se eu vou conseguir entender. John, could you repeat, please? 1 John 3, 4 through 10. Okay, 1 John 3. 4 through 10. 4 to 10. Ok. Então, lá em João, 1 João 3, do 4 ao 10. Could you read, please, before you continue? Yeah, they should probably read it since, I would be doing that in English. Okay, I'll ask someone to read in Portuguese. Okay. Just a second.
Então, alguém lê para mim, por favor, do 4 ao 10, 1 João 3? 1 João 3, do 4 ao 10. Aí ele vai continuar explicando aí. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. We're finished. So here we have a couple of concepts that are brought up that we need to reconcile with this understanding of hamartia. Então, aqui a gente tem alguns conceitos que a gente precisa meio que reconciliar, que ligar com esse conceito de hamartia. We see in verse 4, the verse literally says, sin is lawlessness. A gente vê aqui no versículo 4, claramente, que o pecado, ele é uma iniquidade. Pode ser que na Bíblia de vocês, pastores, tem até outra definição aí dessa explicação. And we also see the concept of righteousness coming up. E depois a gente vê que uma versão do que é certo, meio que vai vir a seguir. And so on the one hand, we see righteousness being is the opposite, and it's being in right relation to God's law. E a gente vê, então, de um lado que essa questão correta, né, da retidão, etc., é uma vida aí, né, pautada em obedecer, né, essa lei de Deus. And so, on the other hand, we have sin being falling short of God's law in some way. Então, a gente vê do outro lado, né, o pecado, ele meio que tirando essa lei de Deus, né, fazer do nosso jeito. And so then at this point, we must connect the idea of hamartia to what this passage is dealing with. Então, nesse ponto, a gente precisa conectar essa ideia aí do grego, né, de hamartia com essas passagens aqui. And so this idea of hamartia with missing the mark, misunderstanding, has to be in relation to God's law in some sort of way. E essa relação aí, dessa questão da hamartia, Pastor Paulo, ela tem que ser meio, né, de errar o alvo, etc., tem que ser conectada com uma questão do relacionamento com Deus, né? Então, conectada aí, a gente meio que erra o alvo, etc. e tal, porque está fora aí do que Deus propôs, da lei de Deus, para esse relacionamento com Deus. And within this understanding, it relates quite well to what we just saw in Genesis chapter 3. Então, essa ideia aí, ela vai meio que se conectar bem certinha com o que a gente vê, né, em Gênesis ali. And because we're dealing with God's commandment to Adam and Eve that was violated. Porque, né, a gente, nessa questão aí de violar, né, o mandamento de Deus, né, as leis de Deus. So does that kind of give you some more to go off of and kind of help clear things up a little bit? I try if I
could do it. But if that meets, if that gets to some of his concerns. Yeah, I'm gonna ask him. I told him if there is not 100% clear, maybe he could coming back to this topic tomorrow, because Pastor Jairo understands so much better these ideas. Well, so more so I'm just saying, like, whatever he's understanding hamartia is, must also factor in a relationship to the law, because here it's very clear sin is connected to the law in some way. Okay, it's like that. The concept of hamartia, it's okay, but it maybe we can do the correct way if you have this relationship with God, right? If we are living like under the God's law, so we can do the correct thing. If you are living like with God, it seems like this. I don't know. I'm not really thinking more of actions, but just, he's proposing, hey, the original language, this sin that we're talking about here is hamartia. And so whatever understanding we have of hamartia, when we see it actually in use, must now relate to the law in some way and make proper sense of this passage. Do you see what I'm saying there? Oh, yeah. Pastor Paulo, ele até perguntou se deu para dar uma clarada, foi o que eu falei, né? Qualquer coisa, 100% de certeza que o pastor Jair vai conseguir explicar isso melhor. Mas é mais ou menos, pelo que eu entendi, é que assim, não tá, né, essa questão do conceito aí, é ok. Mas assim, pelo que eu entendi, a gente precisa fazer essa conexão, porque tá, o conceito lá do pecado em Gênesis é como se tá assim, tá totalmente correto. Então, eu entendi que é como se a gente consegue, né, que acertar o alvo, desde que a gente esteja nesse relacionamento ali, debaixo do que Deus, né, Deus pede que a gente faça. Então, é como se uma coisa completasse a outra. Tá ok o conceito, mas ali em Gênesis tá totalmente certo também. Você precisa conectar, usar meio que uma coisa e outra. Não sei se ficou tão bom, não, mas você pode deixar isso daí para qualquer coisa voltar rapidinho amanhã na aula, que daí o pastor Jairo pode explicar. Não sei, é bem difícil, complicado. Okay, I think it's okay. Maybe he could understand the part. It's difficult because he told that it's okay, but I don't know if I could explain in a correct way. Maybe he asked tomorrow some details. Yeah, no, I largely understood what he was getting at, and so more so I'm saying whatever the word is originally translated as must make sense of this passage. And so ok. Ele colocou assim, pastor, que é como se assim, né, que não importa o que a tradução ali do conceito, né, tem que fazer sentido com essa passagem aí, né, dessa definição do pecado que a gente tem, né, em Gênesis. Então tem que meio que conectar com isso aí que tá em Gênesis. So does anybody have any further questions about any of this? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que o pastor Luiz tinha levantado a mão há um tempo atrás. Eu não sei se ele ainda está aí, se ele queria perguntar alguma coisa. Gente, essa sala de pastor, né, pastor Paulo, tá uma beleza. Ninguém tá com as câmeras ligadas aqui, olha, ninguém sabe cadê esse povo. Pastor Valdir ligou, pastor Luiz também fica, mas não tô vendo quase ninguém aqui, ó, mandar reclamação. Eu tinha uma pergunta antes, mas acabou sendo respondida, né, durante a explicação. Assim, o problema que nós temos é a geração de hoje. É muito difícil você conseguir trazer esse conceito de pecado para eles. Quiser traduzir? Oh, it's because Pastor Luis, he had a question, but you kind of answer it during what you're talking about, and he thought that it's the point. It's because it's really difficult for this generation, for
teenagers and the people we have today, how to explain them this concept of sin. It's really difficult. I think he was observing or comment about this thing that's really difficult. We teach about this thing. Porque Yeah, nós, quando Aí- muito, temos 1 ou 2 horas de estudo durante a semana, seja na pregação do culto, seja na escola bíblica ou no pequeno grupo, enquanto que a nova geração ela fica de 4 a 8 horas por dia sendo doutrinada pelos professores, né? Então, essa é a dificuldade que a gente tem. Okay, he was talking that because at Max we have 2 hours a week to teach about these concepts, and all the rest of this time they are being teaching by teachers, sometimes with not good ideas. And I think I can also add here internet that it's a good teacher today, because they are learning a lot about through these things. Mhm. Yeah, as I've mentioned, I work with the teenagers at my church. Exatamente como ele até tinha comentado antes aqui, né? Ele trabalha com adolescentes na igreja dele. Yeah, and so I totally understand your question and concern. Ele falou que ele entende totalmente essa questão, né, que o pastor Luiz Cláudio colocou. And so one of the major things I tried to do is to give them tools to help them with this when I'm not around. Ele falou que uma das coisas que ele até trabalha bastante é meio que fornecer algumas ferramentas, né, para que os jovens possam, né, meio que trabalhar nisso. Obviously, I spend time trying to define important ideas like sin and grace and things like that. Óbvio que ele, né, ele usa boa parte do tempo para tentar explicar esses conceitos, né, de pecado, de graça, então ele usa esse tempo para fazer essas explicações. But the results of the normal way of doing things are not producing students that can handle these things. Mas às vezes essa maneira, né, normal assim de ensinar, né, ou meio que o tradicional, às vezes não é complicado, né, produzir até o interesse, né, dos alunos, assim, essa questão de ficar ali focado no que ele está ensinando. But if we give them the tools on how to actually think rightly. Mas se a gente fornece ali algumas ferramentas que ajudem esses alunos a pensar, né, de maneira correta, a pensar sobre essas questões. How to use their God-given reason rightly. Se a gente, né, dá essas ferramentas para que eles possam pensar sobre essas questões de Deus de maneira correta. Then we can set them up for great success. Então a gente meio que vai conseguir aí, né, obter um sucesso aí nesse processo. And so, like, some of the things I've been doing is like teaching them how to read the Bible. Uma coisa que ele tem ensinado é ensinar esses adolescentes aí como ler a Bíblia. I've been teaching them hermeneutics. Ele está ensinando sobre hermeneutics. Yeah, it should be one of the classes they Ok. yeah, it should be one of the Isso, classes. então ele está ensinando através, ok, got it. Ele está ensinando, né, essa hermenêutica, né, então como fazer esse estudo. And so, now when people make biblical claims at them, they have the tools they need to figure it out. Então, quando agora eles, né, eles têm questões, ele meio que fornece aí essas ferramentas para que eles possam chegar, né, em algumas respostas, em aprender como estudar a Bíblia e como, né, como usar isso no dia a dia. I gave them some frameworks for how to think through, the various theological ideas coming at them.
Ele também fornece para eles alguns, deixa eu só pegar essa palavra aqui, que eu realmente esqueci a tradução dela. Ele vai fornecer para eles também alguns, como se fossem umas tabelas, assim, alguns frameworks, são algumas tabelas ali para ajudar nessa leitura, né? Algumas dicas ali para ajudar nessa leitura. I give them certain tactics for how to respond to apologetic claims that come at them. Ele dá algumas, ele vai meio que ter algumas táticas ali, né? Então, fornecer essas ferramentas para que eles possam conseguir responder essas perguntas que provavelmente vão surgindo ali, né? Uma maneira de respondendo essas perguntas que vão surgindo de acordo com o estudo, né, que os adolescentes vão fazendo. These tactics allow them that even when they don't know the answer to the question, essas táticas ajudam eles para, mesmo quando eles não sabem a resposta da pergunta, they can put the burden of proof back on the other person and refute them that way. Eles possam meio que conseguir, eles consigam chegar nessa resposta ali usando talvez algum, né, conhecimento de outras pessoas, meio que eles tivessem uma maneira de pesquisar aquilo. Então, essas ferramentas que ajudam com que eles pesquisem essas respostas, mesmo quando eles não sabem. And so I'm doing everything I can to set them up to not need me anymore. Então, ele está meio que, né, que fazendo tudo que ele pode para conseguir, né, ajudar aí nessa questão. And even this past weekend, I just had one of my students tell me a story showing that this has been working. Na semana passada, ele pediu, né, para um dos alunos fazer, meio que fizeram um trabalho sobre desobediência. She has a class at school that has a variety of beliefs in there. E, desculpa, era ela, né? Então, ela tinha que fazer meio que esse trabalho aí. And so lately, when people are throwing out claims about Christianity, então, né, quando ela fez esse trabalho, e acho que na apresentação da sala, né, quando alguém vinha com algumas perguntas sobre cristianismo, she's finding herself realizing some of these claims don't sound right. Ela percebeu, né, que dentro desse trabalho na escola, que algumas coisas ela conseguiu perceber que não estava muito certo, né, quando todo mundo estava apresentando esses trabalhos. And she's spotting false teaching and knowing how to refute it. Então ela meio que percebeu, né, dentro da sala de aula que tinha algumas coisas que estavam meio falsas ali, não era o correto. Quando todo mundo começou a falar sobre isso. And she was able to do this without ever needing to like text me or talk to me about it at all. E ela conseguiu fazer isso, né? Ela conseguiu perceber que tinha alguma coisa errada, mesmo sem, né, mandar uma mensagem para ele ou perguntar para ele ali. Yeah, and so it seems to me that when we, train them up in such a way that they don't need us anymore, we'll have our greatest success with the youth. Então, parece que a gente tem que, o que funciona para ele é como se a gente treinasse, né, esses jovens, esses adolescentes, para que eles consigam meio que responder isso daí sem precisar de vocês. É até uma tendência, né, essa questão meio que autodidata ali, se eles conseguissem por eles mesmos estudarem e perceber essas questões sem precisar o tempo todo, né, talvez de ajuda. Does that help answer your concern? Ele perguntou se meio que funcionou essa resposta, pastor Luiz, dessas estratégias que ele usa. Ele meio que treina, né? Ele vai treinar os adolescentes. É mais ou menos até o que eu pensei, até o que acontece no tecnólogo, né? Às vezes, assim, a gente percebe uma coisa, né? Falando por mim, aí você fez, tem alguma coisa que não tá certo ali. Depois a gente vai lá e pensa, não, vou pesquisar aquilo ali, porque para mim não soa muito certo. Então, é fazer um treinamento, né? Prover algumas ferramentas para os alunos, né? Para os adolescentes, para que eles possam conseguir sobreviver no meio de tanta
notícia. Sim, e a gente está tendo que se reinventar, né, principalmente para os adolescentes e jovens, né, as crianças também, para poder passar toda essa base, né, para eles terem esse entendimento. Quanto aos adultos, a gente percebe assim, a gente tem batido muito em algumas questões e os adultos, os pais, principalmente, eles não têm dado muita atenção, né? Eles não vão na escola ver como que o filho está na escola. Não a questão de notas, a questão de o que está sendo ensinado, o que o professor está falando. A gente sabe que hoje 80% dos professores, eles já são mal intencionados, e é essa a palavra, mal intencionados. E também os pais, eles acabam acordando quando a corda já arrebentou. A gente teve alguns casos aqui na igreja de famílias que arrebentou a família, os filhos estavam completamente perdidos, e a gente sempre alertando os pais sobre essas questões, sobre o que o teu filho assiste. Tem uma série assim muito conhecida agora, que é Wandinha Adams, que é uma série assim que os jovens estão doentes, eles são fanáticos por essa série. E essa série ensina satanismo, rituais, né, rituais satânicos, feminismo e uma série de outras coisas assim, própria a questão do aborto, uma série de outras coisas que estão ali de forma subliminar e outras de forma bem direta, e que os pais não estão nem aí. E aí, quando a corda arrebenta, eles vêm correndo, né? Daí eles entendem o que a gente estava falando. Para a trilha sonora, né? Que é uma porcaria à parte. Se vocês me permitem, né? Eu não dou aula mais na escola, mas é uma coisa bacana de passar para os pais, né? Até ensinar isso. Porque, assim, eu trabalhei muito tempo num colégio cristão, tinha um pastor ali na frente, né? Ele era um pastor da presbiteriana. E um dia, em uma turma de 4º ano, são crianças, ali mais ou menos, tipo, 2ª, 3ª série, mais ou menos, tinha um pôster pregado na parede da escola e falava sobre os tipos de família. Então, assim, tipo, todas as formas de amor. Isso era um colégio presbiteriano. Então, vocês imaginam o que não acontece nas escolas aí, né, públicas, etc. Então, assim, né, desculpa a minha intromissão, mas é até um ponto, porque eu vejo na escola, é legal alertar os pais. Eles realmente não estão nem aí, tá? Não estão nem aí, e aí não sabem nem o que o filho está fazendo na escola. E quando você chama o pai na escola, teve um menino que estava filmando a professora e postando na internet, fazendo gracinha. A mãe chegou na escola, pegou o telefone do menino e falou assim: calma, filho, só falta mais um pouquinho para o ano terminar. Não se preocupa, chegando em casa, a mamãe te devolve o telefone. Ó, gente, não tem mais solução, entendeu? Sem solução para um negócio desse. Então, assim, é legal. Eu vou passar para ele aqui, mas é bom, sabe, na pregação, às vezes um negócio ali para os adultos pegar pesado mesmo, porque os pais estão largando os meninos na escola lá e acham que tá tudo bem. Tá tudo bem. E como você falou, o problema que tem alguns pastores que estão perdidos também, que eles estão por fora dessa questão, não acompanham, pararam no tempo e não conseguem orientar a sua igreja de forma adequada. É bem importante saber disso, porque assim, tem pai que não está sabendo. Por exemplo, muitos pais ali provavelmente nem imaginavam que eles pagavam uma escola cristã e o filho estava aprendendo sobre os tipos de família, os tipos de amor, porque pode ser que os professores não mandem tarefa para casa sobre aquilo, mas estão ali, ó, doutrinando as crianças ali dentro da escola 24 horas, mas não vai mandar tarefa, né? E assim, não quer dizer que os professores lá, apesar de ser um colégio presbiteriano, a maioria deles não eram cristãos. Então, não está tudo bem. Só confiar cegamente que a escola vai fazer o trabalho. O trabalho da escola não é educar. Então, é bom deixar isso claro para os pais. Sim, pastor Paulo? A gente sabe que isso é uma estratégia da esquerda, né? Uhum. De maneira ideológica. É claro que tem outras situações também, as questões econômicas, que é a maneira diferente de ver as coisas da direita, mas falando ideologicamente, são coisas da esquerda. Então, eu penso que nós, como pastores,
nós temos que dar uma revisada, um estudado da origem desses problemas, onde começou, não para que a gente domine a situação, mas para a gente ter uma noção de onde começou, sabendo que isso está sendo ensinado nas escolas. Por que está sendo ensinado nas escolas? O Antônio Gramsci, né, que é o italiano lá que reinterpretou Marx, ele vai dizer que, não sei bem a frase, sim, de maneira integral, mas mais ou menos assim, ele disse que precisava matar a serpente no nascedouro, né? O ovo da serpente. E a ideia que ele estava trabalhando era exatamente assim, eles não iriam conseguir, de maneira ideológica, derrubar o cristianismo, começando a impor para os adultos. O que ele faz? Então, nós temos que entrar nas escolas, nós temos que formatar os professores nas universidades. É por isso que é interessante que a esquerda ela se preocupa muito em fazer universidades, que foi o que aconteceu aqui com, não estou entrando em politicagem, mas só para completar o meu raciocínio. Foi o que começou aqui com Lula. Lula foi o cara que fez mais universidade no Brasil. Mas com qual objetivo, né? É nesse sistema de Antônio Gramsci. As professoras saem de lá com essa ideologia militante e, entre um momento e outro, vai colocando isso na cabeça das crianças, até muitas vezes subliminar para elas, mas para nós a gente sabe que não é. Então, a gente se inteirar disso e saber que isso está acontecendo, a gente chama essas crianças na igreja e começa a trabalhar, a desconstruir paralelamente o que eles estão ouvindo lá fora, né? Boa. Eu vi alguém falando que não adianta ficar criticando, né? Ah, ficar militando na internet, brigando, que tem essas questões políticas, mas o que a gente está fazendo, né? Se eles estão ensinando lá, é igual o pastor falou, vamos pegar as crianças e ensinar daqui. Não adianta ficar brigando lá na internet e eles vão e gastar nosso tempo com isso, né? Gastar nosso tempo tentando consertar aquilo que está sendo falado. Então, vamos pegar as crianças e montar um programa legal, contar história, fazer outra coisa para ajudar. Não ficar brigando na internet por causa de política e outros 300 mil assuntos. Pastor Ivan? Uhum. Sim. Tem hora que eu fecho a câmera porque a internet tá ruim, viu? Estava brigando aqui, Claudinho, com os pastores. Eu falar aqui, só complementando isso que o Paulo falou, depois você transmite para o professor. Eu vou passar. Que antigamente, nas aulas de filosofia, de educação, eu ensinei um tempo, tinha o chamado currículo oculto, né? Você ia passando através da ideologia, uma coisa ou outra. Mas hoje está muito explícito, não tem a preocupação de esconder nada, né? Então, assim, eu falo que meu filho trabalha na escola, no Instituto Federal, né? Lá no Pará, e assim, a gente percebe as dificuldades que existem para discutir certos assuntos. E isso que o pastor Paulo falou aí é muito comum, né? Essas ideologias serem colocadas para os alunos. Você não pode falar, como dizia meu pai, não pode falar nada, né? Então, por isso que essas aulas são muito importantes para nós. Sim, sim. Eu vou traduzir para ele, coitada de castigo aqui. I'm so sorry, Chipper, because they were talking about some problems we are facing here. I think it is not just in Brazil, but they were talking about how schools are working today. So what you said was really important because I think we need to find these tools and make the same thing they are doing, but teaching the correct thing. They were commenting about the last Netflix series about the Addams Family. I think in the US, maybe teenagers are watching it too. And they were talking how Brazilians here in Brazil, it's like a completely trend.
every teenager watching it, they are copying the clothes, the hairstyle, music, and everything. And so they said that how parents they don't have time to pay attention what kind of education the kids are receiving at school. And I'm teacher. I was teaching in a Christian school, and it is interesting because some parents think that when they take their children to this kind of schools, the Christian, they are learning just the correct thing. But one day I found a poster on one of the walls of the schools, and it was for kids, I don't know, around 8 or 9 years old, talking about all the kinds of family and love, that everything it's beautiful. Yeah, it was a Christian college. I was wondering what happened in other kinds of schools. So they were talking that it's really important. The pastors try to reinvent and to show this reality, because some parents, some people at church, they don't know what is happening. And in Brazil, our president, they create lots of universities. And the idea was that, because, for example, the salary for the workers in Brazil, we doesn't have a high, they don't give more money this year for the workers in the kind of the average salary, but for students, teachers, especially at universities, they have more money now. So they can support these ideas. And when these teachers are getting out from these universities, they are teaching it. I remember when I was at college, and one of my classmates, they said, Annie, you are the only person that you got the college and you are getting out the same way, with the same like values and ideas. It's not because I'm a good person, but it's because some students go to these colleges and they are kind of shy family people, and in the end they are drunken, using drugs in the end of the college. So they are completely different people. So the pastors were talking about this situation and how they are using it to manipulate the kids and teenagers nowadays. Yeah, it's tough. Yeah, ele falou que realmente é complicado, e assim, né, ele estava concordando que é o que está acontecendo mesmo, que a gente precisa, né, a gente precisa se atentar a isso. Any further comments or questions before we move on? Alguém tem mais algum comentário ou pergunta, principalmente sobre o que ele estava falando lá, sobre o conceito de pecado e o que a gente tinha comentado antes? Anne, eu tenho uma pergunta. A questão do cristianismo progressivo que ele comentou, deixa eu ver onde é que eu anotei aqui. Aqui. Ele falou assim que o pecado mata, né, todas as pessoas desde o nascimento. Né? Então, a questão do cristianismo progressista tem a ver com a hipergraça que o pós-modernismo está vivendo? Okay, Pastor Valdir was commenting about the concept of this progressive Christianity, and that you told that some guy says about that we are kind of marked from our birth because of the sin, the original sin, and so this progressive Christianity nowadays that you have, it relates to this hyper grace, like a huge grace. So like we don't need to worry about sin because we have a huge grace. It's something related, how this relation of the grace with these ideas, these modern ideas about progressive, the progressive one. Yeah. So it would be important for me to clarify my concept of grace before I start touching on their idea.
Okay. My concept of grace essentially revolves around the idea that God's doing 100% of the work and we do 0. Ele falou que ele vai dar uma esclarecida primeiro nessa questão do conceito de graça, né? E meio que o conceito de graça é como se Deus faz o 100% ali, o 1% do trabalho, e a gente não faz nada, a gente não é capaz de fazer nada. And I take that from Romans 11:6. Em Romanos 11:6, Romanos 11:6, ok? It says, if it's by grace, it's no longer on the basis of works. Então fala que, mas é pela graça, né, e não mais pelas obras. Otherwise, grace would no longer be grace. De outra maneira, a graça já não é graça. And so, when I talk to people about grace, I really try to push forward the idea that means God is doing the work and you're powerless to do it. Então, quando ele trabalha nessa questão da graça, ele, né, vai falar que a graça, né, é esse trabalho que Deus faz, né? Então, é Deus que trabalha com a graça. And this isn't like me, I'm not a Calvinist, and this isn't me like leaning Calvinist or anything. Isso não quer dizer que ele é calvinista, né? Que ele está fazendo relação aí com o calvinismo. This is just me admitting grace is when God is doing 100% of the work. Mas aqui é só ele aceitando, né, que Deus está fazendo 100% do trabalho. For instance, you look at the cross. Então, né, olhando ali para a cruz, That's grace. God did 100% of the work on the cross. né, dá para, né, perceber que Deus ele fez 100% do trabalho ali na cruz. When the work of the cross is applied to us, Quando esse processo da cruz ele é meio que aplicado, né, nas nossas vidas, there's various, works of God in the midst of salvation. a gente vê, né, muito desse trabalho de Deus. When the Holy Spirit makes us new, washing us in regeneration, Quando o Espírito ele nos faz novos, né, o Espírito Santo nos faz novos, nos proporcionando essa regeneração, that's something that He accomplished in us. é alguma coisa que vai, né, acontecer em nós. Jesus, affirmed this reality when He was talking to Nicodemus. Então, essa questão ela vai ser concluída em nós, né? Esse trabalho, né, de Jesus. If you want to be born again, you must be born of the Spirit. Se a gente quer ser nascido de novo, a gente vai nascer de novo do Espírito. And so, it's obvious that regeneration is a work of grace. Então, é óbvio que a regeneração ela é um trabalho da graça. And so, when we bring it over to progressive Christianity, então, quando a gente traz essa questão para essa ideia do cristianismo progressista, the grace they're talking about and the grace I'm talking about are different. a graça que eles estão falando, né, que eles estão pregando, e a graça que a gente está pregando é uma coisa diferente. They may talk about grace amongst one another. Ele pode, né, falar sobre a graça de sobre os outros, But that's just an entirely different conversation. mas isso é uma conversa totalmente diferente. And so when it comes to aspects of salvation, Então, quando a gente vai para alguns aspectos da salvação, they're essentially denying the work of God and His grace and salvation. eles simplesmente vão negar, né, esse trabalho de Deus nesse processo, né, da salvação.
They say there's no original sin, that we needed the cross. Então, eles falam que não existe pecado original, né? Então, meio que a gente não precisa da cruz. And they essentially take the grace of God out of the cross too. Eles meio que tiram, né, essa graça de Deus aí também né, do que foi feito ali na cruz. They do something incredibly shocking with the cross. Eles fazem alguma coisa realmente ali chocante com a questão da cruz. They call it cosmic child abuse. Eles chamam isso de... Ok, the concept Cosmic. cosmic. Yeah. Cosmic. Cosmic. Deixa eu só ver esse conceito. Eles vão chamar de abuso cósmico com a criança. Because, God the Father sent his son to die on the cross. Oh my God. Porque tipo, ó, Deus Pai, ele manda o filho para, tipo, morrer na cruz. É um abuso ali com a criança, digamos assim. And they take that to mean God the Father was unjust in sending Jesus to die on the cross. Então fica parecendo ali que, né, que o Deus Pai, ele é injusto, né, por mandar Jesus Cristo ali para morrer na cruz. É tão maluco isso. Yeah, but they forget about something very important in this conversation. Mas eles esquecem de uma coisa muito importante, né, dentro dessa conversa. Let's see. They're forgetting the reality that Jesus laid down his life by his own authority. Mas eles esquecem, né, de que Jesus, ele meio que entrega a vida dele ali, né, também com autoridade. Jesus tells us in John 10:17-18. Ele fala pra gente em João 10, John 10? Yeah, 10:17-18. Ok, 10, 18 to 17. 18 to 17? Well, Oh, 8 to 7? 17-18. Ok, Yeah. então ele vai falar lá em João, né? John, okay, just checking, I'm sorry. John 10. 17-18. Ok, do 17 ao 18. Ok, that's right. Yeah, he mentions that God loves him because he lays down his life that he would take it up again. Então ele fala, né, que por isso que o Pai o ama, porque ele deu a vida dele para tomar a vida de volta, para tornar a tomá-la. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Então ninguém tirou, né, ninguém me tirou de mim, mas eu de mim mesmo a dou. I have authority to lay it down and I have authority to take it up again. Ele tem poder para dar e poder para tornar a tomar a vida de volta. Esse mandamento ele recebeu do Pai. This charge I have received from my Father. Então esse mandamento, né, ele recebe do Pai. Jesus willingly laid down his life. It is not Jesus. cosmic child abuse. Jesus, ele deu a vida dele por vontade própria, então isso aí não é um abuso de criança, um abuso cósmico com a criança. But for them, they take the grace of the cross away. Mas para eles tiram meio essa graça, né? Tira essa graça da cruz, eles meio que colocam de lado. And they instead make it a picture of Jesus's love for us. Eles meio, né, que vão tirar, né, essa ideia, né, essa questão da cruz, do amor de Jesus por nós. And they reduce it for a human example for us to follow. E eles vão meio que reduzir isso a alguma coisa humana, né? Não divina. Yeah, essentially take any major thing that we believe as Christians. Então eles colocam, né, algumas dessas coisas aí, né, que a gente vê como cristão.
And progressive Christianity gets it wrong in some sort of way. Então, no cristianismo progressista, né, tem essas questões aí, né, que meio que não condizem, né? So, does anybody have any further questions about any of that? Deu para entender aí, Pastor Valdir? E tem alguém que tem mais alguma pergunta? Thank you. Graças. Alguém mais tem alguma pergunta sobre o que ele acabou de falar? I don't think so. All right, well, it's time to break for lunch. Yeah, oh, my favorite time. So, agora a gente vai fazer então a pausa para o almoço. Aí voltamos às 2. So we are coming back again in 1 hour, right? Yep. Okay, so todo mundo bom almoço, a gente volta então em 1 hora. Thank you, Chipper. Have a good, I don't know, you're having a lunch or a snack? No, I usually wait till after the class. Oh, okay. Yeah. That's right. I'm having lunch, so thank you. See you later. Até mais tarde, pessoal. Bom almoço.